Olá, nós somos do curso de Licenciatura em Química. Este vídeo será referente à atividade avaliativa 4, onde nós teremos que fazer uma ligação entre o conteúdo da matéria de cálculo 1, que aprendemos durante o semestre, e o nosso curso em si. Este grupo é composto pelos alunos Kellen Borigo Dias, por Laura Milani e por Marcos Pereira, no caso eu. Sobre o que eu falarei durante este vídeo? Eu falarei sobre o que são as integrais e para que servem, sobre a definição matemática de integral, sobre a radioatividade e sua ligação com a química, sobre o uso de integral na radioatividade e qual a importância da radioatividade para a química, além de, é claro, das referências. O que são as integrais e para que servem? É a operação inversa da derivada, que consiste em determinar a função f de x, mas também pode ser conhecida como antiderivada. A integral de uma função foi criada com o intuito de determinar área sob uma curva de um plano cartesiano e está presente em contas de cálculo, física, química, entre outras ciências exatas. Qual a sua definição matemática? Sendo f uma função contínua e determinada no intervalo a até b, a integral definida desta função pode ser expressada como s igual à integral de a até b, função de x dx, onde s é a integral da função fx no intervalo entre os pontos a e b. E este símbolo é o símbolo de integral. F de x é o integrando e os pontos a e b são os limites inferior e superior da integração. Radioatividade e sua ligação com a química. A radioatividade se trata da emissão de energia por um átomo em decorrência de sua desintegração. As reações nucleares envolvidas no processo, ao liberarem prótons e nêutrons, liberam energia modificando a massa atômica. Essa modificação da massa atômica e liberação de prótons e nêutrons são responsáveis por transformar o átomo até então radioativo em um átomo diferente. Por exemplo, quando ocorrem reações nucleares no Sol, nós temos a transformação de hélio em hidrogênio, devido à liberação de prótons e nêutrons e energia radioativa. Ainda que esse processo não envolva reações químicas apenas nucleares, a radioatividade pode ser visivelmente ligada à química, uma vez que se trata da deterioração e transformação dos átomos de substâncias químicas. Integral na radioatividade. A taxa de variação é proporcional ao número de átomos representada pela equação dN sobre dt igual a menos lambda n. Temos n, que representa o número de átomos em função do tempo, lambda é a constante de desintegração e o sinal negativo representa que n decai com o tempo. A taxa na qual qualquer substância da amostra se desintegra em relação ao tempo é denominada de atividade da amostra A, representada pela equação A em função de t é igual ao módulo de menos dn sobre dt igual a lambda n. Resolvendo dn sobre dt igual a menos lambda de n, obtemos o número de átomos que ainda não se desintegraram no instante de tempo t de uma substância radioativa, dado pela equação n igual a n0 de E, a constante de Euler, sobre menos lambda de t, onde n0 é o número de átomos inicialmente presentes em tempo igual a zero. Para cada nuclídeo radioativo há um intervalo de tempo fixo t, denominado de meia-vida. Se o número inicial de núcleos for n0, no final do tempo t, haverá apenas n em função de t igual a n0 sobre 2 núcleos. Decorridas duas meias-vidas, 2t, os núcleos originais reduzem-se a n0 sobre 4 igual a n0 sobre 2 ao quadrado. Após 3 meia-vidas, eles serão n0 sobre 8 igual a n0 sobre 2 ao cubo. E assim sucessivamente. Tendo n em função de t igual a n0 sobre 2 e n em função de t igual a n0 constante de Euler elevada a menos lambda t, propomos uma igualdade para encontrar a equação que representa a meia-vida de nuclídeos instáveis. Também pode-se determinar a expectativa média de vida ou a vida média, T, dos átomos de uma substância radioativa correspondente ao tempo médio que um isótopo instável leva para decair ou desintegrar. Dado A em função de T igual ao módulo de menos dN sobre dt, igual a lambda n e n em função de T, o número de átomos, tende a decair no espaço de tempo entre 0 a t.
Temos aqui então um gráfico que demonstra a desintegração de um átomo radioativo em função do tempo. Por definição de T, a área do retângulo é igual à área sobre a curva. Diante disso, temos que T de n0 é igual à integral de 0 até infinito, n em função de t dt. Substituindo n em função de t por n0, a constante de Euler elevado a menos lambda de t, temos então esta fórmula aqui embaixo, que seria T n0 igual à integral de 0 a infinito de n0 e elevado a menos lambda de dt. Sendo esta então a integral que nós ligaremos diretamente com a temática de química. Para o cálculo dessa derivada, utilizaremos a regra 5 da tabela de integrais fornecida pelo professor. Para a transformação da integral que vimos anteriormente, nós utilizamos a seguinte conta. Temos que t de n0 é igual à integral de 0 a infinito de n0 e elevado a menos lambda t dt. Nós assumimos então que n0 é uma constante, sendo assim nós podemos tirar este da integral e botá-lo para fora da integral. Assumindo então que temos n0 multiplicando ambos os lados, nós podemos simplesmente cortá-los, uma vez que podemos dividir em ambos os lados por n0. Sendo assim, nós chegamos à seguinte integral. T vai ser igual à integral de 0 a infinito de e elevado a menos lambda t dt. Nós assumimos então que u vai ser o número ao qual o número e está sendo elevado. Assumimos então que u será o número pelo qual o número e está sendo elevado, sendo assim u igual a menos lambda t, e ao transformarmos u em du, nós fazemos então a derivada de menos lambda t vezes dt. Assim, assumindo que lambda é uma constante e t é um valor variável, sendo a variável de toda a nossa integral, nós podemos fazer o seguinte: pegamos o número pelo qual t está sendo elevado e puxamos ao lado e multiplicamos pelo menos lambda, e podemos então, como t vai ser elevado a zero, ele vira 1 também. Assim, temos que du vai ser igual a menos lambda dt, que podemos pegar o menos lambda, passar para o outro lado dividindo, ou então dividir em ambos os lados, sendo assim cortando aqui e passando para du. Temos então que dt vai ser igual a du sobre menos lambda. Pondo isso em prática então na integral, temos que t vai ser igual à integral de 0 a infinito de e elevado a menos lambda de t dividido por menos lambda du. Assim como lambda, assumimos que lambda aqui é uma constante, assumimos aqui também. Então podemos pegar este lambda e passar para o lado de fora da integral, transformando em 1 sobre menos lambda. Então temos a integral de 0 a infinito de e elevado a menos lambda de t. Seguindo então a regra 5 que assumimos anteriormente, nós temos que t vai ser igual a 1 sobre menos lambda multiplicado por e menos lambda de t no intervalo de 0 a infinito. Então, com este cálculo pronto, nós temos que, dada a integral, podemos calcular o valor de t. Seguindo então aqui este cálculo. Logo, temos que t vai ser igual a 1 sobre lambda. E assim concluir que o decaimento e a atividade radioativa diminuem proporcionalmente e com a mesma meia-vida do número de núcleos radioativos. Pois, tendo a meia-vida, valor de t igual a 0,693 sobre lambda, e a vida média, valor de t igual a 1 sobre lambda, então observamos que são quantidades proporcionais e podemos retratar como t igual a 0,693t. E afinal, qual a importância da radioatividade para a química? A radioatividade é útil em diversas áreas. Uma das primeiras aplicações se deu na medicina, seguida da agricultura, indústria e geração de energia elétrica, contribuindo de modo significativo para os conhecimentos desenvolvidos no século XX. Por mais que a radioatividade não se trate de uma reação química, a liberação desta é algo que pode ser visivelmente ligado à química, uma vez que é a deterioração e a transformação de estruturas de substâncias químicas. Aqui nós temos as referências, o material que a gente usou para produzir o nosso trabalho. E obrigado pela presença!